Apesar de ser um ingrediente presente em grande parte dos nossos alimentos, a indústria do açúcar tem um lado não muito doce que vem desde os tempos coloniais até os dias atuais. A exploração da mão de obra, a devastação e utilização de venenos são apenas algumas das questões que caracterizam essa indústria. Além de práticas comerciais que frequentemente priorizam os lucros em cima da saúde pública e do bem-estar social, gerando impactos e desafios na sociedade contemporânea, resultando em problemas maiores do que o previsto. Antes do final do século XIX, era incomum morrer de câncer de pulmão na história da humanidade. Porém, o aumento do número de pessoas que fumavam cigarros causou um grande aumento nos casos de câncer de pulmão em todo o mundo. Nos anos 40, começou a ficar claro que fumar estava relacionado ao câncer, e essa ligação se tornou indiscutível até o final dos anos 50. Mas em 1960, apenas 1/3 dos médicos dos Estados Unidos reconhecia essa ligação, em parte porque a indústria do tabaco exercia influência sobre eles. Robert Rocket, contratado pelo Comitê de Investigações da Indústria do Tabaco em 1954, ajudou a aumentar a incerteza ao questionar a força dos estudos que mostravam os danos causados pelo cigarro. Esse cenário se assemelha ao da indústria do açúcar, que também manipulou a ciência para proteger os seus lucros. Assim como o tabagismo, o consumo excessivo de açúcar é um hábito moderno prejudicial à saúde. Embora a consciência sobre seus danos seja mais recente, a indústria já estava ciente deles há muito tempo. Rocket, antes de se voltar para a defesa do tabaco, já havia manipulado a ciência em favor do açúcar, buscando promover intervenções de saúde pública que reduzissem os dados sobre o açúcar em vez de restringir o seu consumo. Uma equipe de pesquisadores liderada por Christian Kurz e Stanton Glantz, da Universidade da Califórnia em São Francisco, expôs como as grandes empresas de açúcar operavam nos bastidores. Eles recuperaram documentos antigos que mostram como o Sugar Research Foundation, SRF, agora conhecida como Sugar Association, financiou uma revisão no New England Journal of Medicine em 1965 para desacreditar qualquer ligação entre o consumo de açúcar, aos níveis de gordura do sangue e doenças cardíacas. Além disso, em 1970, a SRF conduziu estudos em animais que indicavam uma associação entre o consumo de açúcar e doenças cardíacas, bem como um maior risco de câncer de bexiga. Mas quando esses resultados apareceram, a SRF interrompeu as pesquisas e optou por não publicar. Glantz e seus colegas apontam que esse tipo de manobra, focando em gerar dúvidas sobre a relação entre o consumo de açúcar e doenças crônicas, persiste até os dias de hoje. Como exemplo, citam uma declaração da Sugar Association em 2016, em resposta a um estudo publicado na revista Cancer Research. Nessa nota, questionavam os resultados de uma pesquisa conduzida pelo Centro de Câncer MD Anderson, da Universidade do Texas, que associava o consumo de açúcar ao crescimento de tumores e à metástase em ratos. Na produção de açúcar nos tempos coloniais, quando as potências europeias estabeleceram plantações em terras recém-descobertas, milhões de africanos foram capturados e levados à força para trabalhar nessas fazendas, enfrentando condições terríveis e desumanas. A cana-de-açúcar era uma cultura muito lucrativa e a demanda por pessoas escravizadas para trabalhar nela era enorme. Esse sistema de exploração incluía maus tratos, falta de liberdade e separação de famílias. Apesar da escravidão ter sido abolida em muitos países, a exploração de trabalhadores continua em muitas regiões onde o açúcar é produzido. Em alguns lugares, as condições de trabalho ainda são parecidas com a escravidão moderna, com trabalhadores sujeitos a jornadas longas, salários baixos e falta de direitos básicos. Muitas vezes, esses trabalhadores são migrantes vulneráveis ou comunidades locais marginalizadas, presos em um ciclo de pobreza e dependência. A herança desse sistema persiste nas desigualdades sociais e econômicas.
As comunidades afrodescendentes, que muitas vezes são descendentes dos escravos que trabalhavam nas plantações de açúcar, continuam enfrentando discriminação e falta de oportunidades. A exploração da mão de obra em países produtores de açúcar continua sendo um problema profundo, perpetuando ciclos de injustiça e desigualdade. A concentração do poder em algumas poucas empresas é uma realidade. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, as 5 maiores empresas de açúcar detêm mais da metade do mercado global. Esse controle permite que essas corporações influenciem os preços e as políticas do setor de forma significativa. Essas empresas não apenas dominam a produção e a distribuição do açúcar, mas também exercem uma influência considerável sobre os preços. Por exemplo, em momentos de falta ou aumento da demanda, elas podem aumentar os preços do açúcar de forma acentuada, afetando diretamente os consumidores e os pequenos produtores. Além disso, o controle sobre os mercados de açúcar permite que essas empresas exerçam pressão sobre os governos para obter vantagens competitivas e proteção contra a concorrência. Algumas das maiores empresas de açúcar incluem a Archer Daniels Midland Company, ADM, sediada nos Estados Unidos, que é uma líder global no processamento de alimentos e ingredientes, incluindo o açúcar. A Bunge Limited, também com sede nos Estados Unidos. A Cargill Incorporated, outra empresa norte-americana, é uma das maiores empresas privadas do mundo, com uma divisão dedicada à produção e comercialização de açúcar. A Wilmar International Limited, sediada em Singapura, é uma das principais empresas de agronegócios da Ásia, envolvida na produção e comercialização de açúcar. Por fim, a Louis Dreyfus Company, LDC, com sede na Holanda, é uma das maiores empresas de commodities do mundo, operando em várias áreas, incluindo a produção e comercialização de açúcar. A influência dessas empresas não se limita apenas aos preços. Elas também têm o poder para moldar as políticas governamentais, influenciando subsídios agrícolas, regulamentações comerciais e até mesmo acordos internacionais. A política pode ampliar ainda mais a disparidade entre os grandes conglomerados e os pequenos produtores, afetando negativamente a competição justa e a diversidade econômica. A produção de açúcar também impacta em comunidades indígenas e tradicionais ao redor do mundo. Muitas vezes, essas comunidades são obrigadas a deixar as suas terras devido à expansão das plantações de cana-de-açúcar, enfrentando deslocamento forçado, perda de terras e degradação de recursos naturais. Entre 2000 e 2019, mais de 3 milhões de hectares foram transformados em plantações de cana-de-açúcar, em países como Brasil, Índia, Tailândia e Indonésia, segundo dados do Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo, IPCIG. Esses deslocamentos geram consequências econômicas devastadoras. As comunidades perdem o acesso a recursos essenciais como água, alimentos e medicamentos, afetando a sua subsistência e causando um rompimento nos laços comunitários. Além disso, o desmatamento para dar lugar às plantações de cana-de-açúcar leva à perda de biodiversidade, esgotamento do solo e degradação dos ecossistemas naturais, impactando não apenas as comunidades locais, mas também o meio ambiente global. No Brasil, a área total de plantação de cana-de-açúcar varia a cada ano. Em 2021, por exemplo, aproximadamente 8,1 milhões de hectares foram destinados ao cultivo da cana-de-açúcar, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mudando anualmente devido a diversos fatores, incluindo políticas agrícolas, condições climáticas e demanda do mercado. O uso intensivo de pesticidas e produtos químicos nas plantações de cana-de-açúcar levantam preocupações sérias sobre os impactos na saúde humana e também no meio ambiente. Essas substâncias, usadas para combater pragas e doenças nas lavouras, têm o potencial de causar efeitos prolongados à saúde.
Segundo especialistas, a exposição a esses produtos pode estar associada a uma série de problemas, incluindo distúrbios neurológicos, problemas respiratórios e até mesmo câncer. Além dos riscos para a saúde humana, o uso indiscriminado de pesticidas e produtos químicos também afeta o meio ambiente. Essas substâncias muitas vezes contaminam o solo e a água, prejudicando a biodiversidade e afetando os ecossistemas aquáticos. Além disso, podem persistir no ambiente por longos períodos, causando danos a longo prazo para a fauna e a flora local. Esse esforço de influência se estende a várias frentes, incluindo o financiamento de estudos que questionam as evidências sobre os efeitos prejudiciais do açúcar para a saúde.